Olá, eu sou o professor Josimar e nós vamos ter essa primeira aula sobre logística, onde nós iremos falar sobre os conceitos iniciais do que seria logística. Pois bem, muito se fala a respeito da logística como sendo atualmente o responsável pelo sucesso ou insucesso das organizações. Porém, o que se pode perceber no mercado é que pouco se sabe sobre as atividades logísticas ou ainda como as mesmas devem ser definidas nas organizações. É importante, então, evitar que situações de modismo acabem por influenciar o uso errado da palavra e, o que seria pior ainda, o uso errado das suas técnicas e atividades. Devemos atentar para a definição correta do termo logística. A sua aplicação como diferencial competitivo em qualquer tipo de organização. Basta lembrar também que muita gente confunde logística simplesmente com o transporte, o caminhãozinho que está passando lá na estrada, aquilo lá é logística. Logística envolve muito mais que simplesmente o transporte da mercadoria, como nós vamos ver mais para frente. O termo logística, de acordo com o dicionário Aurélio, vem do francês, vem da palavra logistique, que tem como uma das suas definições a parte da arte da guerra que trata do planejamento e da realização de um projeto, desenvolvimento, obtenção, armazenagem, transporte, distribuição, reparação, manutenção e evacuação de material para fins operativos ou administrativos. Pela definição do Council of Logistics Management, a logística é a parte do gerenciamento da cadeia de abastecimento que planeja, implementa, controla o fluxo de armazenamento eficiente e econômico de matérias-primas, materiais semi-acabados e produtos acabados, bem como as informações entre elas relativas, desde o ponto de origem até o ponto de consumo, com o propósito de atender às exigências dos clientes. Pois bem, a visão da logística, então, preocupa-se com agrupar sob uma mesma gerência as atividades relacionadas com o fluxo de informações dos produtos para uma administração integrada e dinâmica dos recursos vitais. O que seriam esses recursos? Seriam a administração dos pedidos e venda, o sistema de suprimento de materiais, o controle de estoque dos materiais auxiliares e de manutenção, as peças em processo de estoque acabado, o sistema de planejamento e controle de produção, o sistema de movimentação e distribuição de produtos e serviços. Essa visão da logística é de entendimento moderno e configura-se como uma nova disciplina. É um agrupamento de atividades essenciais de controle dos pedidos e vendas, materiais, planejamento e o processo produtivo, além dos suprimentos, da distribuição e a informação para otimizar os recursos materiais e humanos da organização. Essa nova dinâmica do conceito logístico, essa nova ação integradora, reduz drasticamente os conflitos e os desperdícios decorrentes de interesses departamentais ou de um antigo paradigma. A logística vem no crescente dentro das organizações, das empresas. Há algum tempo atrás, na hierarquia havia somente um cargo de supervisor ou técnico logístico. Até o supervisor ainda era muito raro, mas tinha sempre no máximo que um supervisor ou um técnico logístico. Hoje já é bem diferente, hoje já existem cargos de diretoria, diretor de logística. Então, ou seja, a logística cresceu também dentro das empresas. O futuro da logística é mesmo brilhante. As tendências mostram que os custos para a movimentação de bens e de distribuição de serviços devem crescer
proporcionalmente cresce junto com as outras atividades, como a manufatura, o marketing, né? O aumento dos custos de combustível, a implantação de melhorias de produtividade, a questão ecológica, todos esses itens vão contribuir para o prestígio da logística. A maior importância dos assuntos logísticos vai atrair maior atenção por parte da administração. Bom, uma boa gerência, uma boa supervisão, gerenciamento da logística vai permitir que a empresa tenha saving, tenha um custo menor. Consequentemente, se a empresa tem um custo menor, ela também pode aplicar isso aos seus clientes, ou seja, você vai tornar uma empresa com uma boa operação logística, um bom gerenciamento logístico, mais competitivo no mercado. Vamos falar agora sobre como evoluiu a logística. Nós temos algumas fases de como nós chegamos à logística que existe hoje. A primeira fase, nós chamamos a fase do campo ao mercado. Essa fase teve início lá por volta da virada do século XX, né? Sendo a economia agrária era a sua principal influência teórica. A principal preocupação nessa primeira fase, no caso, era com as questões de escoamento agrícola. Então, a preocupação era tirar o produto do campo e levar para o consumo. Basicamente, era isso, não tinha mais o que falar, não tinha mais o que se fazer. Tá? Já na segunda fase, perseguia-se a excelência nos negócios, através da gestão mais eficiente das atividades isoladas, como compras, né? Começou a se dividir essas atividades: compras, o transporte, a armazenagem, fabricação, o manuseio de materiais e também a distribuição. Então começou a se definir, cada uma das áreas que vão gerar o que nós chamamos de logística hoje. Essas funções eram desempenhadas por especialistas, um especialista em cada área, né? O uso de desempenho era mantido por indicadores como custos de transporte mais baixos, menores estoques e compras com menores preços. Tá? Essa segunda fase, ela vai desde 1940 ao início da década de 60, mais ou menos. Ela sofre uma grande influência militar. Não é por acaso que o termo logística tem raiz no movimento e na garantia do abastecimento das tropas na guerra, nas guerras. O termo logística foi criado justamente durante a Segunda Guerra Mundial, principalmente para fins militares, que a intenção era fazer o abastecimento das tropas em campo, proporcionar quais seriam as melhores formas de fazer o abastecimento, tanto de alimentos como de munição, para as tropas que estavam em campo. Então tinha que se desenvolver métodos para que esses produtos, esses serviços, chegassem até os soldados que estavam em campo. Bom, passando para a terceira fase das funções, que a gente pode chamar que foi focada nas funções integradas, tá? Essa fase vai desde, quando foi o final da segunda fase, né? Ou seja, desde o início da década de 60 até os primeiros anos da década de 70. Trata-se do começo de uma visão integrada, tá? Nas questões logísticas, implorando o aspecto custo total de abordagem dos sistemas. Pela primeira vez, o foco deixa de recair sobre a distribuição física. Né? Nesse período, se presencia um aparecimento no ensino quanto na prática da logística, de um gerenciamento consolidado das atividades de transporte e distribuição. Além também, não podemos deixar de fora, a armazenagem, controle de estoque e o manuseio dos materiais. Chegando na nossa quarta fase, que já focava mais no cliente. Vamos dizer que a quarta fase era foco no cliente.
ela começa, né, estendeu-se lá desde o início da década de 70, no final da que nós chamamos de terceira fase, até os meados dos anos 80. Corresponde ao foco no cliente, né, com ênfase na aplicação de métodos quantitativos. Aplicavam-se esses métodos quantitativos às questões logísticas, para poder fazer a mensuração, a medição. Tá? Seus principais focos são as questões de produtividade e de custo dos estoques. Inicia-se a integração dinâmica e flexível entre os componentes da cadeia de suprimento, interna ou externa, né? Também a busca do estoque zero, a introdução de... uma coisa muito importante dessa quarta fase foi justamente a introdução do código barras, tão utilizado hoje. Hoje é impossível de você ter um produto no mercado que ele não tenha o código de barras. E o intercâmbio também de informações por via eletrônica, que é o EDI, né? Ou Electronic Data Interchange. São as formas das empresas, fornecedores, uma conversar com a outra eletronicamente. Ainda nós não estamos falando bem exatamente a questão da internet, porque nessa década de 70 a 80 não existia ainda essa difusão de e-mails, né, da internet, de sites de compra. Então foi criado o EDI, que é justamente uma forma dos computadores dos clientes com os seus fornecedores e subfornecedores conversarem. Através de comunicação via computador, mas não é a comunicação que nós conhecemos hoje ainda. Atualmente, que seria a internet, que tem muito mais facilidade. Existia a comunicação com modems, linhas discadas, mas foi um grande avanço na questão de controle da produção, do controle do fornecimento, do abastecimento do cliente. Tá? Gostaria de fazer também uma observação sobre a questão do código de barras. Como é que funciona o código de barras? Bom, o código de barras dos produtos que você acha na prateleira do seu supermercado, ele tem 13 dígitos, por isso ele é chamado padrão EAN 13. Bom, pelo menos a maioria dos produtos, por volta de 98%, você acha no supermercado, tem etiqueta do código de barras com o padrão EAN 13. Porém, tem alguns produtos que, por serem muito pequenos, por exemplo, se você pegar um bombom, ele não tem espaço para os 13 dígitos. Aí é usado um código especial, mediante uma autorização especial. Tá? Você usa um código de barras de 8 dígitos, que nós chamamos de EAN 8. Tá? Cada país tem um órgão que controla a emissão, a geração desses códigos de barras, para que em nenhum país do mundo tenha um produto com o mesmo código de barras que o outro. Tá? No Brasil, o EAN, o órgão que controla, já especifica que todos os produtos das empresas brasileiras são produzidos no Brasil, todos eles começam com 7, 8, 9. Daí para frente tem uma combinação, os próximos 3 ou 4 dígitos identifica a empresa que está cadastrada com o órgão EAN, e em seguida, os próximos 4 ou 5 dígitos, dependendo do tamanho do dígito dos números que cadastra a empresa, é o código interno do produto dentro da empresa. E o 13º dígito é apenas um dígito identificador para certificar todos os outros 12 dígitos anteriores. Vamos lá. Vamos então para a nossa quinta fase, tá? Que é a fase presente. Nós estamos nela. Essa quinta fase vai de meados da década de 80 até a data de hoje, até o presente. E tem ênfase na estratégia. Tá? Como nós estamos falando, o que foi atribuído é que nessa fase a logística tem como um elemento diferenciador. A logística ela vai ser um elemento diferenciador dentro da empresa. Tá? Ela não vai ser simplesmente um setorzinho, não, ela vai fazer a diferença dentro da empresa. Ela é identificada como a última fronteira empresarial.
essa quinta fase da integração estratégica, a última fronteira empresarial, em que se pode explorar novas vantagens competitivas. E aí surge o conceito de Supply Chain Management, cujo o plano de fundo é a globalização e o avanço da tecnologia e da informação. O Supply Chain Management, que traduzido seria gerenciamento da cadeia, né, de suprimentos, ou muito conhecido simplesmente pela sigla SCM. Esse produto no qual nós encontramos implica uma maior preocupação com as interfaces dentro das empresas e entre as diferentes soluções, além de maior destaque na consideração da logística, o mais alto nível de planejamento estratégico das corporações, né? Outra questão que ganha relevância nos dias atuais é a inclusão da responsabilidade social no projeto de novos sistemas logísticos, como, por exemplo, as questões ecológicas, né? A vertente mais rica no atual pensamento logístico é, sem dúvida, o do Supply Chain Management. Esse processo, né, esse conceito, conjuga os processos logísticos que tratam de fluxo de materiais e informações dentro das empresas, com os relacionamentos que surgem ao longo da cadeia para assegurar seus melhores resultados. Após lidar com os relacionamentos entre as empresas, é natural que o pensamento logístico aborde uma questão afim. Que questão é essa? A das parcerias e alianças estratégicas. Essas alianças estratégicas e logísticas, né? Essas estratégicas colaborativas promovem a união de forças de empresas. O cliente, né? Que empresas seriam essas? O cliente, a fornecedora, o cliente e cliente com outro fornecedor, mais um subfornecedor, visando o quê? Visando explorar as atividades logísticas em busca de vantagens. Tá? Então, vamos observar aí o que nós falamos agora sobre a evolução do pensamento logístico. Né? Nesse pequeno gráfico, você pode observar aí que começa com a primeira fase, né? Que é a era do mercado da economia agrária, que começou do campo para a cidade, né? Isso foi no início do século XX, até chegar à segunda fase, que é a era da especialização, né, com maiores desempenhos funcionais, que foi dos anos 40, né, até o início dos anos 60, que entra a terceira fase, que foi chamado de era da integração interna de funções integradas, onde a gente começou a dividir as funções da logística. E essa terceira fase vai até os anos 70, com o início da quarta fase, que começou a se ter o foco no cliente, a busca pela eficiência, a busca pela perfeição, tentar atingir a perfeição dos serviços. E até chegar na nossa fase atual, a quinta fase, que é a era do SCM, ou Supply Chain Management, tá? Logística como diferencial. A logística vai fazer a diferença na corporação dentro da empresa. Ok? Vamos lá. Dentro da atividade logística, existem diversos tipos de organizações, sejam privadas ou públicas, que se utilizam dos serviços logísticos como empresas manufatureiras, empresas de transporte, empresas alimentícias, próprias forças armadas, os serviços postais, distribuição de petróleo, trabalho e muitas outras. Cada um desses tipos de empresa que eu acabei de citar são empresas que atuam em determinados ramos da logística. Ok? A logística é a chave para muitos negócios, por muitas razões, entre as quais incluímos
o alto custo de operação das cadeias de abastecimento. Pode-se perceber que a tendência das organizações é a horizontalização, né? A terceirização, a horizontalização das atividades, em que muitos produtos, até então produzidos por determinada empresa, no fim da cadeia de fornecimento, possam ser produzidos por outras empresas, ampliando as fontes de suprimentos e as dificuldades administrativas desse exército de fornecedores. Essa atividade é também conhecida como outsourcing. Outsourcing, traduzido para nós, para o português, seria a terceirização. Então, muitas empresas hoje terceirizam diversos setores da sua manufatura, da sua administração, para outras empresas, para que possa haver uma melhor gestão de toda essa cadeia do supply chain management. Okay? Isto posto, né, com essa ideia, então surge a seguinte dúvida: se os custos são tão altos, por que então horizontalizar e criar demanda para atividades logísticas? Bom, a resposta para essa indagação é o seguinte: o mercado está globalizado. Tá? À medida que as empresas investem em parceiros comerciais, aumentam os gastos com o planejamento de toda a cadeia. Mas analisando essa situação de forma holística, percebe-se que há uma redução de custos. Mais importante do que a tal redução de custos, a atividade logística passa para agregar valor, melhorando os níveis de satisfação dos usuários. Então, veja bem, não é apenas o fato de você ter a economia do produto, tá? Não basta, além da economia, quando você faz um outsourcing, você não pode pensar apenas na economia, mas você também precisa pensar na qualidade que vai ser gerada, né? Ou se a satisfação do cliente vai ser melhor. Às vezes, numa terceirização, num outsourcing, nem economia acontece. Pode não haver economia, mas pode haver uma significativa melhora dos serviços, e que é um dos objetivos do outsourcing. Okay? A mudança da atividade logística, se não for acompanhada por todas as organizações, levará à falência daquelas que não se enquadrarem. Ou seja, se você está dentro de uma cadeia de produção, se todas as empresas que estão dentro dessa cadeia não se enquadrarem essas modernizações, quem se enquadrar vai ser excluído, não tem como. Ainda pode ficar mais uma questão ainda a ser resolvida. Como se dá a redução dos custos, então? Bom, a redução dos custos, acompanhada também do estudo logístico, é aplicada pela especialização das empresas fornecedoras. Haja vista que as mesmas acabam por investir em tecnologia de ponta para o desenvolvimento dos materiais. Esses materiais, que até então podiam ser produzidos pela empresa que está no fim da cadeia, e agora passarão a ser produzidos pela mais nova empresa horizontalizada, ou seja, a mais nova empresa foi contratada para ser uma parceira, uma terceirizada. A partir desse momento, a tendência é que existe uma redução de custos, proporcionada pelo ganho de escalas da produção e pelo desenvolvimento tecnológico, focado agora em uma determinada linha do produto. Como se pode perceber, então, a atividade logística está inserida em diversos pontos da organização e de sua correta aplicação se faz necessário para um bom atendimento dessas atividades. Vamos falar então quais são as atividades, como é que se divide a logística, quais são as suas atividades principais. Nós vamos começar pelas atividades primárias da logística. O que são as atividades primárias da logística? São aquelas atividades de importância primária para que sejam atingidos os objetivos de custo e de nível de serviços. Tá? Essas atividades são o transporte, a manutenção de estoque e o processamento dos pedidos. Apenas essas três atividades são ditas como atividades primárias da logística. Tá? Vamos falar sobre cada uma delas. O transporte
para a maioria das empresas, é uma atividade mais importante, simplesmente porque ela é mais visível e também porque ela é essencial. Tá? Nenhuma empresa pode operar sem providenciar a movimentação de suas mercadorias, de suas matérias-primas ou mesmo de seus produtos acabados. A administração da atividade de transporte geralmente envolve decidir quanto ao método de transporte, aos roteiros, a utilização da capacidade dos veículos e por aí vai. Tá? A segunda atividade primária é a manutenção dos estoques. Muitas vezes não é possível entregar o produto ao cliente assim que você acaba de fabricá-lo. Então, dessa forma, não é possível receber todos os suprimentos no exato momento que são necessários para a produção. Embora muito se tenha feito dentro dos conceitos de just in time, just in time é uma dos métodos de controle de produção implantados, que justamente com outro método, como Kanban, por exemplo. O just in time é um método que se objetiva ter um estoque zero, ou seja, numa linha de produção, as peças que estão ao lado do montador são suficientes para aqueles 10, 15 minutos, 1 hora no máximo. Então, se ele vai trabalhar durante 8 horas, ele não tem estoque de 8 horas de peças. Então, o just in time, o objetivo dele é manter o estoque mínimo para aquela operação. Da mesma forma, o Kanban é uma forma de controlar a produção através de cartões coloridos ou marcas coloridas no chão, que tem lá as cores verde, amarelo e vermelho. Então, vamos falar mais de Kanban numa outra aula, Justify, Kanban e outros métodos, numa próxima aula. Basta você saber que são métodos, por enquanto, são métodos para o controle da produção. A armazenagem torna-se necessária quando, por alguma razão, temos que guardar a matéria-prima, ou um componente, ou um produto acabado, até a sua utilização ou sua venda. Os estoques agem como amortecedores entre a oferta e a demanda. A manutenção dos estoques pode atingir de 1 a 2 terços dos custos logísticos. Então, observa-se que é um valor considerável, o que torna a manutenção dos estoques uma atividade chave para a logística. Por isso é tão importante a questão da armazenagem. A terceira atividade primária da logística é o processamento dos pedidos. Os custos do processamento de pedidos tendem a ser pequenos quando comparados aos custos de transporte e de manutenção de estoque. Contudo, o processamento de pedidos é uma atividade logística primária. Sua importância deriva do fato de ser um elemento crítico em termos de tempo necessário para levar os bens e serviços ao cliente. É também uma atividade primária que inicializa a movimentação dos produtos e a entrega dos serviços. Nós temos aí 3 atividades primárias para atender os clientes por um autor chamado de ciclo crítico. Apesar de transporte, manutenção e de estoque e processamento de pedidos serem os principais ingredientes que contribuem para a disponibilidade e a condição física dos bens e serviços, há uma série de atividades que apoiam essas atividades primárias, como disse antes. Quais são essas atividades que nós chamamos atividades de apoio da logística? Quem são elas? Então, as atividades de apoio da logística são a armazenagem, o manuseio de materiais, a embalagem e proteção, a obtenção, o programa de produção e a manutenção das informações. Vamos falar sobre brevemente sobre cada uma delas agora. A armazenagem é o espaço para conter os estoques. Envolve problemas de localização, dimensionamento, arranjo físico, recuperação do estoque e configuração do armazém. Veja bem, o armazém é algo que
existem vários fatores, inúmeras variáveis para se colocar no armazém. É o que nós estamos citando. Onde vai ser colocado logisticamente, você tem que colocar próximo ao seu cliente para que o transporte seja o menor possível, tem que ter condições de escoamento, tem que ter estradas que sejam possível chegar facilmente até esse armazém. Então, esse problema de armazenamento parece simples, mas se a gente for olhar justamente essas questões de localização, de dimensionamento, arranjo físico, recuperação da configuração de armazenamento, você vai perceber o quão complexo é a montagem de um armazém. O segundo é o manuseio dos materiais. A movimentação dos produtos no local de estocagem envolve a seleção do equipamento, procedimentos de informação de pedidos e balanceamento de carga. Pois é, estou mostrando apenas uma empilhadeira aí, mas o manuseio exige treinamento, cuidado, preparação de quem está manuseando. Dentro de um galpão, dentro de um armazém, apenas com uma paleteira ou com uma empilhadeira. Mas se você for pensar também, nós temos que fazer o manuseio de materiais entre o cliente, entre um estoque e outro. Você precisa fechar cargas para um caminhão adequado, com volumetria correta, com peso correto. Então isso tudo envolve o manuseio de materiais. A embalagem e proteção auxilia a garantir a movimentação sem quebras. É necessária a embalagem adequada para o perfeito empacotamento. Bom, não precisamos ter muito o que falar sobre isso, né? Todo equipamento, todo produto que precisa ser movimentado, ele tem que ser movimentado em situações adequadas. Coloquei apenas esses ovos, os ovos eles representam a fragilidade, né? Então, para exemplificar um produto aí frágil, uma embalagem diferente das que a gente já conhece. A obtenção é a atividade que deixa o produto disponível para o sistema logístico. O que seria isso? Bom, se eu preciso vender, se eu preciso transportar, se eu preciso enviar esse produto para os meus clientes, antes de tudo isso, eu preciso ter o produto disponível. Então, essa atividade de deixar o produto ali disponível na quantidade correta, né, no momento correto, considerando questões de validade, né? Então, esse processo é um processo de obtenção de mercadorias, de produtos disponíveis para o sistema logístico. O programa de produção refere-se às quantidades agregadas que devem ser produzidas, quando e onde devem ser produzidas. Vocês lembram que eu falei sobre a questão do sistema do Kanban, do Just in Time? Eles se envolvem muito nessa questão do programa de produção. Tá? O programa de produção, o PCB, que é o programa de produção, o controle dele, precisa existir para quê? Para que você não produza produtos a mais para gerar estoque grande, que também é o custo, falando de 1 a 2 terços às vezes, e nem deixe de faltar o produto para o seu cliente. Tá? É por isso que nós temos aí a gestão do programa de produção. Por último, aí, a manutenção das informações de custo, de desempenho. É importante manter os dados de volumes de vendas, níveis de estoques, localização de clientes, entre outros. Então, além de você manter as informações que têm que ser atualizadas, você imagina, você tem uma empresa que você tem compra de algum fornecedor e você se baseia que o custo do seu produto é no preço que você paga nesse fornecedor. Mas você tem o que? As informações desse fornecedor é uma ficha de 1 ano, 2 anos atrás. Então você acaba não tendo uma manutenção, não tendo dados atuais para gerir a sua empresa, para gerir os seus custos. Além de manter atualizados esses dados, também temos que manter seguros. Por isso, hoje não tem nenhuma empresa, raramente você não vai achar você não achará nenhuma indústria, nenhuma manufatura que não tenha o apoio da TI, da tecnologia da informação, para manter essas informações. Ok? Bom, pessoal,
enquanto nessa aula ficamos por aqui. Na próxima aula nós começaremos a falar sobre o gerenciamento da cadeia de abastecimento. Ok? Muito obrigado.